Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para a revisão de hoje. Mas antes, que eu espero que todos, a maioria esteja assistindo, né? Pessoal, agora com a minha gestação, que eu já contei para vocês, mudaram algumas coisas, né? Eu tive que mudar alguns horários, eu não tô ficando até tão tarde aqui, no escritório. Então, tem dias que, como eu falei, eu não estou muito bem. Hoje, graças a Deus, eu estou melhor. Mas eu quero que vocês entrem em contato comigo, pessoal. Essa turma vai até maio. O que você tiver de dúvida, tira dúvida comigo, por favor, tá? Nem sempre eu vou conseguir entrar em contato com vocês. Hoje mudou o cenário da minha vida, mudou inesperadamente. Mas eu quero que vocês saibam que eu vou estar aqui à disposição, tá, pessoal? Até maio, vou dar o meu melhor para que vocês aprendam aí o meu operacional dentro do que vocês vêm estudando. Aí o outro ponto, por mais que hoje eu estou testando as médias Tilson, eu gostaria que vocês seguissem o operacional, tá? Porque essas médias para mim são novas, eu não tenho ainda muita familiaridade com elas. Então, é algo novo para mim. Pode ser que eu goste muito e comece a utilizar sempre? Sim. Mas para vocês que já estudam esse operacional, que eu sei que funciona, eu vou continuar falando dessa forma que está aí no nosso gráfico, tá? É, é isso, tá, pessoal? Não vou mudar o operacional. Eu estou gravando, regravando todo o curso, deixando ele menos dependente de mim, para que os próximos alunos possam possam assistir o curso e aprender sem precisar tanto da Ana Paula, tá? É um caminho aí que Deus vem me mostrando na minha cabeça e eu estou seguindo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Outra coisa. Olha, hoje eu não operei o dólar, pessoal, porque eu também tenho alguns colegas aí falam que não consegue olhar dos dois ativos. Peraí. Pronto, vamos ir lá falando. Pessoal, então, aí o outro ponto que eu coloquei aí para vocês é esse da Tilson. E outra coisa que hoje uma colega de vocês me perguntou se o mercado estava bom. Eu não consigo operar dois ativos ao mesmo tempo, pessoal. Por quê? Eu acho que eu treinei tanto tempo olhar um ativo que quando eu olho dois, as informações ficam meio confusas na minha cabeça. Então eu tenho preferido ou operar o índice ou operar o dólar, tá? E aí eu coloquei algumas marcações no dólar que eu só vou operar se sair dessa marcação, tá? Pessoal, e uma coisa, não esperem de mim que eu vá falar a minha estratégia, porque eu acho que é muito individual de cada um, tá? Vocês têm que aprender o operacional para que vocês montem as estratégias de vocês, tá bom? Ana, que marcação que você fez? Eu não gosto de compartilhar sobre isso, né? Não é a minha intenção, como eu já falei, passar o que eu faço aí, né? No meu dia a dia para vocês, de como se eu falasse, né, realmente o que que eu faço, o que que eu tô fazendo, do jeito que eu tô entrando, onde eu tô entrando, tá? Mas uma coisa aí que ela me perguntou foi se o mercado tava bom, tava melhor. Gente, uma coisa que eu aprendi, olha o gráfico, isso é da escola do Palex. Opera o gráfico. Para mim não importa. Porque se eu venho com o pensamento, o dólar tá ruim, tá não sei o quê, isso já vai ficar martelando aqui, ó. Vai ficar martelando. A hora que eu for operar, eu não vou conseguir acreditar no movimento, né? Porque olha o que ele fez hoje. Mais de 40 pontos ele subiu aí. Então, se a gente vem com esse viés de que o mercado às vezes está bom e não está bom, a gente perde um dia como o de hoje, tá bom? O que vocês têm que pensar? Deu a entrada? Entra. Se for o dia do stop, é o dia do stop, tá? O Palex me falava muito sobre isso, do tipo, olha o gráfico, para tanto de ficar vendo tanta notícia, tanta gente falando, porque a gente sabe que também existem fake news, existem, como que eu posso dizer, especuladores que trabalham através de notícia, às vezes acaba saindo uma notícia que não é tão relevante para nós, e a gente acaba com um viés errado, né? Não estou nem só falando questão de notícia, a questão de vir também de cenários ruins e achar que tá melhorando o cenário, isso não importa muito. O que importa é se deu a entrada. Olha hoje aí, pessoal, vamos lá. Nós marcamos aqui o primeiro candle do dia e ele veio subindo. Olha a VWAP trabalhando abaixo da Tilson. Então, eu estou pensando em quê? Em compras. Quando eu vou pensar em venda? Quando ela cruzar a nossa média azul.
Isso não aconteceu. Então, ele veio aqui para cima, dando uma perninha de alta. Eu tenho a 80 passando aqui, né? Ele fez uma perna de alta, um pullback, deixou um candle de continuação. Não foi acionado. E aí, o que ele fez? O vendedor fez um rompimento, o comprador defendeu e deixou um candle acima da 80. Só que assim, pessoal, qual que é o que nós faríamos depois de uma perna de alta? A gente ia marcar esse candle 6 aqui. Então, a minha resistência aqui ficou ainda pior, né? Só que quando ele fechou acima aqui da 80, né, com volume, 2 candles da mesma cor, fechando acima das médias, poderia ter se posicionado aí. É fácil falar agora que o mercado andou? É fácil falar. Só que a gente tem que analisar o contexto disso, tá? Tentei romper, o comprador defendeu, fechei acima da 80. A 80 aqui nesse momento estava flat. Olha ela cruzando aí o preço, né? E aí ele foi embora, pessoal. Hoje eu falei sobre isso aqui, ó. Por exemplo, ao invés de eu marcar, eu vou marcar essa região aqui, ó, do 13, tá bom? Vou marcar essa região. Só que eu tenho que analisar o contexto dessa forma. Ó, ele acabou de romper, ele foi, né? Não deixou ninguém entrar. Foi porque nós tínhamos feito essa marcação. Foi embora. Marquei a região do 13. Só que olha o que ele fez aqui. Ele fez um rompimento. Olha o pullback acima da média. Entendeu? Aqui ainda eu entendo que muita gente não entrou, muitas pessoas não entraram, porque teve esse fechamento abaixo da VWAP, né? Eu sempre falo para vocês, quando o mercado tem força para fechar abaixo de uma média, ele pode estar virando esse movimento. Então, ele poderia ter feito assim, ó, esse rompimento, pullback na 80 e boom, desceu uma venda, tá? Poderia acontecer esses dois cenários. Ele não, ele acionou o 10 e foi para cima. Então, quando a gente tem duas situações que podem acontecer, realmente na nossa mente fica confusa. Mas olha que perfeito que foi esse pullback, por mais que eu marquei o 13. Ele rompeu em 2, fez um pullback, deixou aqui uma entrada. Não tem tanto volume, mas ele acessou uma área, ó. Aqui eu não tinha essa marcação, né? Então, ele acessou a área acima dessa resistência aqui, ó. É um vácuo livre. Então, é isso, né? Um trade que não está muito dentro do nosso operacional, mas foi embora. Não quis entrar no 16 por conta dessa marcação aqui, tem que entrar no 17, que já ganhou volume. Só que aí, ó, você vê como que é? Ele deu, né? Acho que pagou 1 para 1 aqui desse candle e lateralizou. Então, assim, como diz, não foi fácil pegar esse trade hoje, né? Porque ele não estava totalmente dentro do nosso operacional. Só que se a gente vai acompanhando o contexto, vai entendendo o que está acontecendo, a gente entra no trade, viu? Não tem o que fazer, a gente acaba entrando, né? Tive alguns alunos hoje que entraram no 10, não entraram no 16 porque não tinha volume. Eu acho que eu também não teria entrado no 16, não, por conta de baixo volume e sem pavio. Então, a entrada era no 17, só que aí ele atingiu essa região aqui e lateralizou, né? Então, tem o que a gente fazer num dia como esse. Eu acredito que foi exatamente isso. Quem analisou aqui o contexto, né, desse rompimento, dessa defesa do 9 e esse fechamento acima aí da 80 acabou entrando, mas não vou falar que foi fácil e que estava literalmente dentro do nosso operacional, porque nós teríamos marcado essa região, tá? Então é isso que eu acho que eu quero tirar de aprendizado hoje aí do dólar. A gente tem que sempre estar atento ao contexto, por mais que existe um operacional aí, né, na nossa regrinha aí, olha sempre o contexto, a VWAP trabalhando abaixo da 9 não, da Tilson aí, ele fechou acima das médias, tem volume, então acho que vale arriscar. Eu tô aqui com um negócio, gente, tô falando meio enrolado, porque o que eu percebi aqui? Se eu não tivesse marcado essa região aqui do 13, vamos supor que eu não marquei, para vocês entenderem o que eu tô tentando falar. Ele fez um rompimento dessa região em 2 candles, ó, 1, 2. Fez o pullback acima das médias, deixou uma entrada. Então, ele fez o trade de perfeição, tá?
Mas, na nossa regra, a gente teria marcado o 13 e acabaria não enxergando isso que está acontecendo aqui. Então, fiquem muito atentos ao pullback, né? Onde foi feito esse pullback? Foi acima das médias. Então, ele pode vir testar aqui. Eu acho que seria válido, sabe, fazer esse movimento de entrar na compra, deixar ele testar. Olha o candle bonito que ele ia fechar lá em cima, né? Aí protege a operação, né? Se ficar desconfortável. Então, são algumas situações que a gente vai melhorando, né? Enxergando cenários e melhorando com a análise. Pô, será que mesmo eu tendo marcado aqui a região do 13, deixa eu prestar atenção no que está acontecendo. Foi só um pullback, ó. Aqui, você não tá vendo aqui, ó. Foi só um rompimento, pullback, entrada de uma resistência. É diferente, ó, quando ele rompe assim, ó, diretão, que não deixa entrar, né? Já vai de uma vez, 3 candles já da mesma cor aí, né? Então a gente tem que ficar atento a esses rompimentos também para não perder esse tipo de entrada, tá bom? E é isso, pessoal. Acho que a análise de hoje é essa. Deixa eu mostrar aqui o índice. A entrada que eu fiz. O índice, pessoal, tá bem assertivo aí dentro do nosso operacional. Tá legal de operar. Hoje foi bem legal, porque ele deu uma rejeição. Nessa hora eu estava aqui com o pessoal da Fraseg, aqui, eles estavam em reunião e eu acabei não entrando. Ó, ele bateu aqui, ó, na resistência do primeiro candle e deixou um martelinho. E aí a VWAP estava passando acima da média. Então dava para ter pegado aqui, ó, essa venda. Eu não vi na hora. E aí deu 2 candles abaixo, candles grandes, mas o mercado que tem bastante liquidez, então acionou e foi embora. Eu acabei entrando aqui no 14, tá? Mesmo com a perna de baixo. No índice, ele não respeita tanto essa questão de pernas, tá? Ele sempre continua o movimento, pelo que eu tenho olhado, tá, gente? Então, ó, o que eu analisei, ó? Mesma coisa que eu falei lá no dólar. Rompimento e 2 candles, fez o pullback e deixou um doji. Eu entrei aqui abaixo do doji. Poderia ter entrado no 15 também, e veio, tá? Aí eu peguei 300 pontos, depois igual o dólar deu uma lateralizada, mas vocês conseguem perceber como é diferente, ó? Ele fez um rompimento para cima, uma defesa, deixou uma entrada, ó. Ele anda mais, né? Claro, como disse a Cida uma vez, a gente já viu o cenário do índice, meu amigo, que era uma loucura. Ele tá bonzinho, então vamos aproveitar essa fase também, né? Então é isso, pessoal. Uma boa tarde, final de tarde aí para todos. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.